Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Dispomos-nos a celebrar a Eucaristia neste dia que a Igreja em Portugal recorda São Nuno de Santa Maria, o santo condestável, aquele que, depois de servir o reino, se dedicou todo a Deus e todo aos outros, sobretudo aos mais pobres. Tomemos o exemplo de São Nuno de Santa Maria, de nós também desejarmos dedicarmos-nos todos a Deus e todos aos outros. E ao início desta celebração reconhecemos que falhamos no amor para com Deus e para com os irmãos e irmãs e pedimos perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, grande no amor e rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que deste a São Nuno de Santa Maria a graça de combater o bom combate e o tornaste exímio vencedor de si mesmo, concedei aos vossos servos que, dominando como ele as seduções do mundo, com ele vivam para sempre na pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, saudai Prisca e Áquila, meus colaboradores na obra de Jesus Cristo, que arriscaram a cabeça para me salvar a vida. Não só sou eu que lhes estou agradecido, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que se reúne em sua casa. Saudai o meu querido Epéneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que tanto trabalhou por vós. Saudai Andrónico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos eminentes que se precederam na fé em Cristo. Saudai Ampliato, meu amigo no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador na obra de Cristo, e o meu amigo Estaquis. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Também eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, que me hospedou a mim e a toda a igreja, e Erasto, o tesoureiro da cidade,
e também o nosso irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Aquele que tem o poder de vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, a revelação do mistério encoberto, desde os tempos eternos, mas agora manifestado e dado a conhecer a todos os povos, pelas Escrituras dos profetas, segundo a ordem do Deus eterno, para que eles obedeçam à fé. A Deus, o único sábio, por Jesus Cristo, seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: arranjai amigos com o vil dinheiro, para que quando este vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isto e escarneciam de Jesus. Então Jesus disse-lhes: vós quereis passar por justos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que vale muito para os homens, nada vale aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir o capítulo 16, uma parte do capítulo 16 do Evangelho de São Lucas. No capítulo antes, Jesus anuncia como é Deus. Nós conhecemos o capítulo 15 das chamadas parábolas da misericórdia, da ovelha perdida, do dracma perdido e do Pai misericordioso. Ali Jesus mostra-nos que Deus não é misericordioso. Explico-me. Ali Jesus mostra que Deus não é misericordioso. Deus é misericórdia. Deus não sabe ser outra coisa que não misericórdia. E por isso diz-nos qual é o centro de Deus, qual é o coração de Deus. O coração de Deus é misericórdia, o coração que bate por cada um dos seus filhos e filhas, o coração que bate, sobretudo, por aqueles filhos e filhas que se afastam dele, mas também que bate por aqueles que não se querem converter, não querem aceitar, acolher o amor, a misericórdia do Pai. E ao dizer-nos que Deus é misericórdia e que nós, como filhos e filhas, também somos chamados mais que misericordiosos e misericordiosas a ser misericórdia também, neste capítulo 16 mostra-nos como é que vivemos a misericórdia na relação com as coisas, com os bens. Já nos apresentou a parábola, a chamada parábola do administrador injusto, e agora, depois disso, fala-nos no concreto. E diz-nos que para nós vivermos as coisas como pessoas, homens e mulheres de misericórdia, temos que vivê-la da mesma forma como Deus. Isto é, Deus é a fonte de todos os bens, de todos os dons. Ele dá-nos tudo.
e chega ao ponto de dar-se a si mesmo por cada um de nós. Assim, se nós queremos viver como filhos e filhas misericordiosos, também nós devemos viver da mesma maneira. Tudo aquilo que recebemos, tudo aquilo que nos é dado, não é feito para nós acumularmos, para nós enchermos a conta no banco ou a casa, os armários da casa. Tudo aquilo que nos é dado para o nosso proveito, mas também para partilhar com os irmãos e irmãs, sobretudo com aqueles que vivem com menos. E podemos dizer que não temos nada para dar, que aquilo que já temos é pouco, e muitos é sim o caso. Mas há uma coisa que nós sempre podemos dar, duas pelo menos. Uma, o nosso tempo. Podemos dar o tempo que nos foi dado, podemos pô-lo também a render, colocá-lo a render ao serviço dos outros. E a outra coisa que também cada um de nós tem e que pode dar é a si mesmo. Porque mais importante do que dar coisas, dar bens, mais importante, dar-se, entregar-se. Assim como o Filho, Jesus, o Filho do Pai, Jesus, que sendo pobre, deu-se totalmente e entregou-se à morte por cada um de nós. Por isso, somos desafiados a viver a nossa relação com as coisas, com o nosso tempo na entrega, na partilha. Não procurando a todo custo acumular, mas dar aos outros, assim como o Pai dá a cada um de nós. Agora dispomos-nos para abençoar estes 5 casais que celebram as suas bodas de matrimónio, o aniversário de matrimónio de 25 e 50 anos. Espera só. Alcino e Sónia. António e Ana Maia. António e Maria Fernanda. José e Nídia. Nídia. E Mário e Rita. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. As alianças. É só basta assim. As alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem trocar, não é? Tenhas no coração. Entrou?
O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que é o coração imaculado de Maria. Depois tem um espelho que nós todos podemos nos ver dentro desse coração. Está bem? Parabéns. Irmãos e irmãs, os bens deste mundo são dons de Deus e do trabalho do ser humano, que os homens iradamente podem vir a amar mais que a Deus. Peçamos ao Pai Celeste que nos livre de todo mal, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor livre a sua Igreja Santa das tentações com que o demónio tentou Jesus, de amar o pão, as riquezas e a glória mais que a Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os almas do dinheiro e do poder não comprem as consciências dos mais pobres, nem obriguem os mais fracos a adorá-los, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os discípulos de Jesus não se esqueçam das palavras que o Evangelho de hoje lhes recordou, que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos que arriscam a própria vida ao anunciar a boa nova de Jesus nos dias de hoje, recebam a palavras e gestos de estímulos dos seus irmãos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a carta aos Romanos que escutamos nestes dias nos dê a consciência de que a Igreja foi, desde o princípio, uma comunidade de irmãos, unidos pelo mesmo Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, fazei que os fiéis da Igreja não esqueçam que as coisas que são preciosas aos olhos dos homens podem não o ser aos vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos juntos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de bondade, que em São Nuno de Santa Maria, vencido o homem velho, formaste nele o homem novo à vossa imagem, concedei que também nós nos renovemos para sermos dignos de vos oferecer este sacrifício de reconciliação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus de amor e misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo, vosso amado Filho. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornei-a perfeita na caridade, comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Antônio, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque somos e nos chamamos filhos e filhas de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de tudo aquilo que nos afasta de vós, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis no meu morado. Diz-lhe uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Pela virtude redentora deste sacramento, conduzi-nos sempre, Senhor, pelos caminhos do vosso amor, a exemplo do bem-aventurado, a exemplo de São Nuno, de Santa Maria, e completai até ao dia de Cristo Jesus a boa obra que em nós começastes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanha.